ou seja, o Espírito Santo morando no crente. Então é uma nova criatura, nascido de novo, né? E recriado aí, por assim dizer, porque tem agora o Espírito Santo morando em si. Quanto mais lugar ele der ao Espírito Santo, mais vencedor ele será, mais parecido com Cristo ele será, mais vitórias terá e mais garantia terá da sua salvação eterna com Cristo. Também devemos saber que, como ministros de Cristo, não podem ser avaliados então os crentes pelos outros, nem mesmo por si próprios, mas unicamente pelo Senhor, o justo juiz. Então a avaliação da vida do cristão aí, do crente, não está nas mãos dos homens que não são crentes, não está na mão nem da igreja, nem de si próprio, nem ele mesmo pode avaliar si próprio, mas o julgamento verdadeiro vem do Senhor, vem de Deus, que sabe, conhece o mais profundo do nosso ser. Olha, o Espírito Santo mora em nós, e ele penetra até entre juntas, medulas, ele penetra até no pensamento, na divisão entre alma e espírito. Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, no dia que for para cada um ser julgado, o Espírito Santo estará lá. Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, nós vamos passar aí pelo nosso questionário, que através do nosso questionário nós vamos ver aí toda a lição que está na revista e em mais detalhes. Vamos ver. Então, o nosso texto áureo já começa aí a primeira, para completar. Então, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E essa palavra despensa, ou despenseiro, né, lembra para nós, por exemplo, eu que sou mineiro, lá nós tínhamos em nossa casa um quartinho perto da cozinha, e ali nós colocávamos as coisas para gastarmos durante o mês. Então ali tinha arroz suficiente para um mês, óleo, né, de soja, que naquela época se usava ainda banha de porco, né? E aí tinha o lã de aço, né? Tínhamos ali então um extrato de tomate, tínhamos ali um feijão, farinha, leite, né? Então iam guardando ali. E ali então a mãe, a dona da casa, é que ali ficava com a chave daquela sala, daquela pequena sala ali, daquele quartinho, que tinha um nome para nós de despensa. Então, ela sempre ia ali, ia controlando o estoque que estava ali. Quando estava acabando alguma coisa, ela ia ao supermercado, comprava e repunha ali o estoque, para não deixar faltar quando fosse necessário. Então, dali ia se tirando o sustento da família, ia tirando o que ia precisando durante o mês. E ela ia então organizando aquilo ali, administrando aquilo ali para nunca faltar nada. E isso então é o sentido aqui do despenseiro de Deus. É aquele que está sempre orando, lendo a Bíblia, buscando na palavra de Deus mais revelações, mais conhecimento. Tudo o quê? Para prover a igreja, para ajudar no crescimento espiritual da igreja, né? E também o crescimento material, que a igreja também precisa crescer, construindo congregações, né? Então, esse despenseiro, ele tanto tem a ver com o prover espiritual como o prover material da igreja. Ele organiza, administra, né? E vai dali tirando então o sustento da igreja, tanto o espiritual como o material. Então é uma organização da igreja. Esse despenseiro, ele cuida da organização geral da igreja, tanto na parte espiritual como na parte material. Então vai se saber, vai administrar ali tanto a parte financeira como a parte de evangelização, por exemplo, de estudos bíblicos, né? De aí vigílias. Então são várias coisas que a igreja faz, né? O departamento da música, de família. Então são vários departamentos e várias coisas que são para ser cuidadas e administradas. Então o despenseiro é aquele que organiza então e faz então esse trabalho de sempre ter provisão para a obra de Deus.
Então a igreja deve ter sempre aí a provisão de ministros, né? De ministérios, que nós falamos que em Efésios 4:11. Aí apóstolos, tem os profetas, né? Tem os evangelistas, os pastores e os mestres. A igreja deve ter na sua dispensa pessoas para exercerem essas funções na igreja. E que essas pessoas devem ser equipadas com dons espirituais, equipadas pelo Espírito Santo para fazer essa grande obra. E existem então também os governos, os serviços gerais na igreja, que Deus opera na igreja. Então existem pessoas que têm uma chamada especial de Deus para visitação, embora eles não sejam aí considerados como ministros, não tenham um cargo na igreja, não tenham aí um título, mas eles são visitadores, né? Visitam hospitais, visitam as casas das pessoas, né? Tem pessoas que são conselheiros, aconselham as pessoas. Tem pessoas que ajudam a igreja financeiramente. Então tem pessoas de todo tipo, né? E tem pessoas que vão e oram pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas são curadas. Todas são pessoas que não têm títulos, não têm cargos na igreja, mas são pessoas que Deus usa nas múltiplas operações que Ele tem na igreja, para que todo o corpo de Cristo funcione do jeito que Deus quer. Então, cada um deve ser um despenseiro, deve ter em si uma busca de organização da igreja, de trabalho para a igreja, sempre visando o bem geral da igreja. O corpo de Cristo deve ser sempre visto aí por essa pessoa, e a obra de Deus em geral ser vista por essa pessoa. Ela está trabalhando não para os homens, mas para Deus. Na segunda pergunta, a verdade prática, para completar também, Deus não precisa então da ajuda humana, mas permite que seus ministros participem na realização de seus eternos propósitos. Então Deus tem os seus propósitos, o seu plano, e Ele coloca, então Ele encaixa cada crente, né? Cada trabalhador, cada um que se coloca à disposição de Deus para trabalhar, Ele vai colocando nos lugares determinados para fazer a sua obra. Ele vai usando, então, cada um de nós. Depois, número 3, Paulo, ao destacar o papel do obreiro cristão, emprega 2 vocábulos. Quais são esses vocábulos, né, gregos, e qual o seu significado? Então, coloca aí V para verdadeiro e F para falso. Então, os corretos são aí esses 2. Hiperetes, ministro, refere-se então ao remador de um navio da época que remava abaixo da linha da superfície. Então, lá no porão do navio. Seu trabalho era volumoso, pesado e sempre sob as ordens de um chefe. A lição aqui comunicada é de subordinação aos superiores, né? É um trabalho humilde, um trabalho de humildade. Depois, oikonomos, que significa despenseiro. Então diz respeito a um servo administrador de uma casa ou propriedade. É a lição da fidelidade, capacidade e responsabilidade. Então o ministro, como servo subordinado então aos seus superiores, trabalhando e humildemente. E tem o outro que é o despenseiro, que diz respeito então ao servo administrador. Apesar de ter aí um cargo e um nome superior, então ele tem que lembrar que ele é um servo, ele trabalha para a igreja, ele serve a igreja, e não é a igreja que o serve, e nem a igreja é empregado dele, mas ele que é empregado da igreja. E os despenseiros devem sempre se lembrar que Cristo é a cabeça do corpo, é Ele que comanda, Ele que é a autoridade máxima. A parte número 1 da nossa lição aí, os verdadeiros ministros de Cristo. Então, pergunta número 4. Dê 4 características dos verdadeiros ministros de Cristo. Então vamos ver. Primeiro, são chamados pela vontade de Deus. Não são chamados pela vontade do homem. Depois, tem senso de responsabilidade ministerial. Então ele tem que ter um senso de responsabilidade dentro da obra de Deus. Ele sabe
que o seu testemunho é importante. Depois, são piedosos e íntegros. Então, essa piedade indica que eles têm amor pelas almas, amor pela igreja e também pelas pessoas que estão lá fora da igreja. É um amor que vem de Deus, né? E são íntegros, o que quer dizer? Pessoas que compram e pagam, né? Pessoas de boa índole, não são pessoas que vivem aí brigando, dando socos em alguém, empurrão em alguém.